Você se desloca de um lado para o outro, e eu tenho certeza que seria muito mais difícil se não existissem as redes de transporte. Você não estaria vendo o meu vídeo agora ou fazendo compras por aplicativos se não fossem as redes de comunicação. Consegue perceber como você está inserido num contexto muito maior, extremamente dinâmico, que envolve esses temas: energia, transporte e comunicação? Eu sou Simone Magalhães, professora de Geografia, e convido você a fazer essa reflexão comigo. Bom, o que é um recurso natural? Os elementos da natureza, quando eles são utilizados, transformados pelos seres humanos para satisfazer as nossas necessidades, aí eles são chamados de recursos naturais. E quando que ele vai ser renovável ou não renovável? Ele vai ser renovável principalmente se ele se renovar durante o período de vida do ser humano, ou seja, durante a sua expectativa de vida. Agora, se esse recurso leva milhares de anos para se formar e um ser humano ao longo da sua vida não consegue acompanhar o seu processo de formação do início ao fim, aí esse recurso ele vai ser chamado de não renovável. Vamos começar aí a falar sobre o petróleo. O petróleo já vem sendo utilizado como um recurso natural pela humanidade há bastante tempo. O Império Romano, por exemplo, já utilizava o petróleo para fazer a pavimentação de estradas, de ruas. No final do século XIX é que o petróleo teve o seu grande advento como fonte de energia, passando a ser utilizado numa escala tão grande nunca vista até então. A partir daí, muita coisa mudou. Diversas empresas petrolíferas surgiram, formando inclusive um grupo poderoso conhecido como as Sete Irmãs, que durante muito tempo dominou o refino e até a venda de petróleo para todo o planeta. O que descontentou aí um pouco os árabes, fazendo com que os árabes reagissem, tentando tomar o poder sobre o petróleo que era extraído do seu território, cobrando mais aí pelo preço do barril de petróleo para tentar diminuir o poder que as Sete Irmãs tinham no comércio desse recurso natural, o que veio a desencadear o choque do petróleo de 1973. Mas antes dele, nós precisamos citar um outro processo importante, que foi a formação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A formação dessa organização foi um primeiro movimento, uma primeira iniciativa de articulação dos países árabes para que eles pudessem começar a fazer frente ao poder daquelas sete irmãs que dominavam tanto a produção petrolífera mundial, algo que, como eu já falei, descontentava bastante os árabes. Agora vamos falar um pouco sobre o carvão mineral. O carvão mineral, ele é bastante calorífero, ele libera bastante energia, algo muito interessante ao processo de fabricação industrial que tem uma grande demanda por energia. Afinal, sem energia não tem como nenhum tipo de indústria funcionar. O gás natural passa, principalmente a partir do século XX, a também integrar a lista das matrizes energéticas mundiais mais utilizadas. E por que esse crescimento aconteceu? Eu posso citar aqui dois fatores. Um, o fato dele ser facilmente transportado através de dutos subterrâneos, né, o que hoje nós conhecemos como gasodutos, e o fato dele ser menos poluente do que o carvão mineral e o petróleo. Atualmente, nós temos uma grande dependência para com o petróleo, como matriz energética e também como matéria-prima industrial. Dá uma olhadinha à sua volta, nos seus armários, que eu tenho certeza que muitos dos produtos que você utiliza têm petróleo ou na embalagem ou até mesmo na composição. Agora, como que essa dependência para com o petróleo começou? Ele foi uma das principais fontes de energia da segunda revolução industrial, claro, ao lado da eletricidade.
Também podemos citar o protagonismo dos Estados Unidos nesse processo de dependência, recordando de dois momentos marcantes da história da humanidade. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se configura como um grande produtor industrial que abastece a Europa em guerra com produtos industrializados. Posteriormente, lá na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, além de ter um papel fundamental para o desfecho dessa guerra, também teve um papel muito importante no processo de reconstrução e eu também diria de reindustrialização das nações destruídas pela Segunda Guerra Mundial. E ao longo de todos esses fatos históricos que eu citei, o protagonismo dos Estados Unidos influenciou e também serviu de exemplo para outras nações. A partir daí, muitas nações passaram a utilizar o petróleo até como matéria-prima de produção industrial de diversos produtos. Então, se hoje somos uma sociedade tão dependente do petróleo, podemos sim associar isso ao protagonismo que os Estados Unidos têm aí na dinâmica econômica e na dinâmica industrial mundial. É claro que Estados Unidos não é um protagonista sozinho desse processo, mas por ser o maior consumidor de produtos industrializados do planeta e também um dos maiores produtores, ele vai influenciar na dinâmica econômica de diversos países e, consequentemente, do planeta como um todo. E também, por essa razão, se acredita legitimado a garantir, de qualquer maneira, o seu abastecimento petrolífero. Com isso, nós conseguimos entender por que os Estados Unidos realizou, ao longo da história, empreitadas, deflagrou guerras em países apenas para ter acesso ao petróleo. Como, por exemplo, foi a invasão ao Afeganistão, a partir de 2001, a guerra ao Iraque, por volta de 2003, a eletricidade no nosso planeta é de extrema importância e é alcançada principalmente através das hidrelétricas, das termoelétricas e das usinas nucleares. Sobre as hidrelétricas, é importante ressaltar que, embora tenhamos países como Estados Unidos, China e também o Brasil, que são grandes utilizadores dessa fonte de energia, ela não é tão acessível e possível a todos os países, uma vez que o seu uso está totalmente atrelado a condições geográficas específicas, como existência de rios caudalosos, alto índice pluviométrico, alto índice de chuvas, para manter esses rios aí bem abastecidos de água, e relevos planálticos que permitem a formação de quedas d'água, extremamente importantes para que a energia mecânica da movimentação da água seja transformada em energia elétrica pela movimentação das turbinas dessas usinas. Inclusive, deixa eu aproveitar agora para falar rapidamente do que está acontecendo hoje no Brasil. O Brasil hoje enfrenta uma crise energética justamente pela sua grande dependência para com as hidrelétricas. E considerando que estamos sofrendo seca nos últimos anos, isso abaixo o nível dos rios, isso ameaça o nosso abastecimento, o que impulsiona o governo, seja ele qual for, a fazer uso das termoelétricas. As termoelétricas são usinas que geram calor a partir da queima do carvão mineral e do petróleo, que por sua vez vão evaporar a água, e essa evaporação vai movimentar as turbinas, gerando energia. Esse tipo de energia é bem mais caro, por isso que a nossa conta de luz aqui no Brasil sofreu acréscimo, como por exemplo da bandeira vermelha, o que vai se refletir numa conta de luz muito mais cara no final do mês para todos os brasileiros. A energia nuclear ela é muito utilizada por países como Estados Unidos, França, Japão. Nesse último, por exemplo, ela se apresenta como uma saída perante ao fato desse país ser pobre em recursos energéticos. Mas é uma fonte de energia bastante polêmica. De um lado, vemos os seus defensores e do outro, os seus mais ferrenhos críticos.
Os seus defensores alegam muitas coisas. Um dos argumentos diz que a energia nuclear é uma fonte de energia limpa, uma vez que ela não emite carbono para a atmosfera, como a queima do carvão mineral ou mesmo a queima do petróleo. Agora, os seus críticos mais severos apontam para os perigos associados a essa energia. Eles acabam relatando, trazendo à tona os acidentes nucleares, como por exemplo de Chernobyl e aquele provocado pela tsunami na usina de Fukushima, no Japão, em 2011. Os seus críticos alegam, e também com toda a razão eu concordo, que o vazamento desses elementos radioativos geram danos irreversíveis ao ambiente e à vida dos seres humanos por infindáveis gerações. Esses críticos também alertam para a necessidade e complexibilidade da gestão dos resíduos do lixo nuclear proveniente dessa fonte de energia. Vamos falar agora brevemente sobre a importância dos transportes, o seu uso na configuração da organização espacial do nosso planeta. Como ponto de partida, eu vou citar as colonizações e também o imperialismo ou neocolonialismo na África e na Ásia. O colonialismo a partir do século XV e o neocolonialismo no século XIX não teriam ocorrido se não fossem os transportes marítimos existentes naquela época. E os trens, por exemplo? Os trens que têm aí o seu advento a partir da segunda revolução industrial, quando a Inglaterra, atrelada a esse processo industrial, deseja, ambiciona expandir para novos mercados os seus produtos e para garantir esse escoamento de produção, a Inglaterra ela acaba desenvolvendo aí as ferrovias, os trens, para fazer o transporte dos seus produtos industrializados. Não poderia deixar de mencionar aqui nesse vídeo também o comércio mundial, a circulação mundial de produtos. Ela só é possível graças aos sistemas de transporte e principalmente ao transporte marítimo. Afinal, boa parte desses produtos que circulam pelo mundo entram e saem pelos portos, que são abastecidos pelos barcos, pelo transporte marítimo. Também não posso deixar de citar que o acesso ao mar, o pleno controle de canais, também é algo geopoliticamente muito importante. Hoje, com os cabos de fibra ótica que atravessam as águas oceânicas, é possível que os países se comuniquem diretamente uns com os outros. Isso foi uma grande evolução quando paramos para pensar que há umas décadas atrás, para que falássemos com outros países, precisávamos que uma telefonista transferisse essa ligação. Esses cabos de fibra ótica, que são finíssimos, da finura de um fio de cabelo, ajudaram a agilizar muito as comunicações internacionais, os fluxos de informação. Hoje, graças às redes de comunicação, nós temos a emergência do capital financeiro, de mais fluxos financeiros. Hoje não precisamos nem mesmo andar com dinheiro na rua, visto que o Pix, a forma mais recente de pagamento, já se popularizou no nosso país. Pelos aplicativos de celular, nós conseguimos transferir dinheiro sem manusear uma única nota, fazer compras internacionais. Agora, expandindo um pouco mais essa visão num cenário de mundo, imaginem quanto dinheiro circula pelo planeta, quantos fluxos financeiros se concretizam a cada segundo no nosso planeta em diferentes e múltiplas transações financeiras. Hoje, os fluxos de informação, de comunicação e de capital estão muito mais acelerados, o que contribuiu para fortalecer bastante o sistema
capitalista. Espero que vocês tenham conseguido embarcar comigo nessa viagem tão grandiosa que é analisar temas tão complexos como energia, transporte e comunicação. Um grande abraço, pessoal. Bons estudos!